Narrativa. Sabe aqueles momentos em que alguém fala algo tão casualmente cruel que o cérebro da gente leva alguns segundos para processar o que realmente aconteceu? Foi exatamente assim comigo, sentado na frente da minha noiva no Romanos Italian Bistro, vendo ela cortar o chicken parmesan dela como se não tivesse acabado de sugerir que eu devia namorar a irmã dela em vez dela. Sabe, você devia tentar namorar a minha irmã, ela repetiu, dando outra mordida. Vocês dois são tão chatos e sérios. Vocês iam ser perfeitos juntos. Eu larguei o garfo devagar, mantendo a expressão neutra. 3 anos juntos, 3 anos planejando um futuro, ela usando o anel que eu juntei 6 meses para comprar. E ali estava ela, basicamente dizendo que eu era um parceiro tão sem graça que a irmã dela estaria me fazendo um favor. Essa é uma ideia bem interessante, falei, a voz calma como água parada. Ela levantou os olhos do prato, confusão passando rápido pelo rosto dela. Espera, o quê? Sua sugestão? É interessante. Peguei o copo d'água, dei um gole controlado. A Clara e eu realmente temos interesses parecidos. O garfo dela parou no meio do caminho até a boca. Quer dizer, foi só um comentário. Foi mesmo? Porque pareceu que você já tinha pensado nisso. Me inclinei para trás na cadeira, estudando o rosto dela. Há quanto tempo você acha que a gente é incompatível? Ela começou a se explicar na hora, com aquela risadinha nervosa que fazia quando era pega desprevenida. Eu não disse que a gente era incompatível. Eu só quis dizer que você e a Clara gostam daquelas coisas de documentário e livros de história esquisitos. Né? Coisas chatas. Assenti pensativo, diferente dos seus interesses. Tipo o que exatamente? A cor já começava a sumir das bochechas dela. Ela finalmente estava percebendo que a conversa não estava indo do jeito que ela planejou. Olha, eu não quis dizer nada com isso. Podemos só deixar pra lá? Deixar o que pra lá? Você fez uma sugestão sincera sobre a minha vida amorosa. Eu só estou considerando direito. Pedi a conta, minha decisão se cristalizando a cada segundo que passava. Ela tinha me mostrado exatamente o que pensava de mim, de nós, de tudo que supostamente estávamos construindo juntos. O desrespeito foi tão casual, tão automático, que revelou algo fundamental sobre como ela me via. Você tá mesmo bravo com isso? Ela perguntou, a voz subindo um pouco. Bravo? Não. Tirei a carteira enquanto o garçom se aproximava. Iluminado? Com certeza. O trajeto para casa foi em silêncio, exceto pelas tentativas cada vez mais frenéticas dela de explicar o comentário. Deixei ela falar, arquivando cada desculpa, cada justificativa. Quando chegamos na garagem, eu já sabia exatamente o que ia fazer. Dentro do apartamento. Ela sumiu no banheiro para se arrumar para dormir, ainda resmungando que eu estava exagerando. Esperei até ouvir o chuveiro ligado, aí peguei o celular. A Clara atendeu no segundo toque. Oi, futuro cunhado. Que foi? Na verdade, é exatamente sobre isso que eu preciso falar com você. Futuro cunhado? A voz da Clara tinha aquele toque familiar de graça. E isso soa sinistro. Minha irmã finalmente te levou a considerar proteção de testemunha? Não consegui evitar um sorriso apesar de tudo. A Clara sempre foi a mais afiada das duas irmãs, rápida com piada mas nunca maldosa. Algo assim. Escuta, preciso te contar sobre o jantar de hoje à noite. Meu Deus, o que ela fez agora? Recontei a conversa palavra por palavra, desde a sugestão inicial até as tentativas de voltar atrás no carro. A linha ficou quieta por um longo momento. Ela disse o quê? O tom da Clara mudou completamente. Ela realmente sugeriu que você devia namorar comigo no lugar dela? Citação direta. Disse que a gente ia ser perfeito junto porque os dois somos chatos e sérios. Aquela manipuladazinha. A Clara se conteve. Desculpa, eu sei que ela é sua noiva, mas nossa. Até pra ela isso é outro nível. Ex-noiva? Corrigi baixinho. Outra pausa. Excelência. Clara, preciso que você entenda uma coisa. Eu terminei. Terminei de vez. Sem volta. Sem consertar. Sem terapia de casal. Terminei. Ouvi ela andando de um lado pro outro, provavelmente pensando como fazia quando estava concentrada. Tá, eu entendo por que você ficaria chateado. Mas isso não é meio extremo? Quer dizer, ela fala coisa sem pensar às vezes. Às vezes. Deixei isso no ar. Clara, seja honesta comigo. Com que frequência ela fala de mim como se eu fosse um peso que ela carrega? O silêncio foi mais longo dessa vez. Mais do que deveria, ela admitiu finalmente. Olha, eu já tentei falar com ela sobre isso. O jeito que ela menospreza as coisas que você gosta, faz piada do seu emprego. Sempre achei que você sabia e só lidava com isso. Eu lidava porque achava que era só o jeito dela de brincar. Hoje à noite me mostrou que não é brincadeira pra ela. É como ela realmente me vê. E agora o que acontece? A voz da Clara estava mais suave agora. Como se estivesse começando a entender a dimensão do que estava rolando. Agora eu devolvo esse anel e sigo com a minha vida. Mas antes, eu tenho uma proposta pra você. Estou ouvindo.
Sua irmã acha que a gente ia ser perfeito juntos. E se a gente provasse que ela tá certa? A Clara riu, mas soou insegura. Você tá sugerindo o que eu acho que tá sugerindo? Tô sugerindo que talvez ela não tenha errado totalmente. A gente se dá bem. Temos interesses parecidos. Os dois aparentemente achamos a companhia um do outro menos chata do que ela acha. E isso é loucura. Você tá falando de namorar comigo pra dar o troco na minha irmã? Não. Falei firme. Tô falando de namorar você porque talvez tenha algo genuíno aqui que eu estava tão comprometido com a pessoa errada que não percebi antes. Dava pra ouvir a cabeça dela trabalhando a mil. Você tá falando sério nisso? Sério pra caralho. Mas só se você estiver interessada. Não como vingança. Não como recado. Mas porque você realmente quer ver aonde isso pode chegar. E se eu disser sim, então no próximo domingo no brunch da família, a gente aparece junto. Com você usando o anel que eu vou pegar de volta amanhã. A Clara ficou quieta quase 1 minuto. Quando falou de novo, tinha algo diferente na voz dela. Mais forte. Sabe de uma coisa? Ela passou anos tratando a gente como se não fossemos bons o suficiente para os padrões dela. Talvez esteja na hora dela aprender o que bom o suficiente realmente significa. Isso é um sim. Isso é um sim. Mas eu tenho uma condição. Fala. Quando isso explodir de forma espetacular no domingo que vem, e ela estiver chorando que a gente traiu ela, você me deixa cuidar da parte em que eu explico exatamente há quanto tempo eu vejo ela te tratar como lixo. Sorri. Fechado. Clara, sim. Só pra constar, eu nunca achei você chato. A risada dela foi genuína dessa vez. O sentimento é recíproco, futuro cunhado. Embora eu ache que agora preciso de um título novo pra você. Acordei na manhã seguinte com clareza absoluta. Sem dúvida. Sem me perguntar se estava exagerando. Só propósito frio e calculado. Ela ainda estava dormindo quando eu quietinho peguei meus documentos importantes da cômoda do quarto. Certidão de nascimento, passaporte, papéis do seguro. Tudo que seria um pesadelo para substituir se isso desse errado. Quando ela cambaleou até a cozinha atrás de café, eu já estava vestido e pronto para sair pro trabalho. Você acordou cedo, ela murmurou, ainda com cara de culpada da noite anterior. Coisas para fazer. Peguei as chaves. A gente precisa conversar quando eu chegar hoje à noite. Isso chamou a atenção dela. Sobre o quê? Você vai saber quando eu voltar. A joalheria abria às 10. Eu estava lá às 9h58, recibo na mão. O gerente fez cara de pena quando expliquei que precisava devolver um anel de noivado. Política normalmente é sem devolução depois de 30 dias, ele disse, examinando o anel. Mas esse claramente não foi usado. Posso oferecer crédito na loja. Serve. 90 minutos depois, eu tinha um cheque administrativo e o bolso bem mais leve. O anel que era para representar nosso futuro agora era só um número na minha conta bancária. Meu celular vibrou o dia inteiro. Mensagem atrás de mensagem dela, claramente surtando conforme a manhã avançava. Você tá mesmo tão chateado com ontem à noite? Podemos só conversar sobre isso? Você tá me assustando. Desculpa, tá? Eu não quis dizer do jeito que saiu. Ignorei todas. Em vez disso, mandei uma única mensagem para Clara. Anel devolvido. Continuou dentro. A resposta dela veio na hora. Com certeza. Café depois do seu trabalho? Tenho ideias pro domingo. Às 17h30, mandei uma última mensagem para minha ex-noiva. Não vou para casa hoje à noite. Nem amanhã. O noivado acabou. Pego minhas coisas na semana que vem quando você estiver no trabalho. Meu celular começou a tocar antes mesmo de eu guardar no bolso. Desliguei. A Clara já estava no café quando cheguei, e vê-la ali me esperando pareceu certo de um jeito que deveria ser alarmante. Em vez disso, parecia acordar. Então, ela disse quando sentei. Como ela levou a notícia? Mais ou menos como você esperaria. 15 chamadas perdidas na última hora. Nossa. A Clara mexeu o lápis pensativa. Sabe, eu passei o dia inteiro pensando nisso. Se a gente tá fazendo algo terrível. Arrependimentos? Não exatamente. Mas eu precisava ter certeza que isso não é só um plano de vingança elaborado que vai explodir na cara dos dois. Me inclinei para trás na cadeira, estudando o rosto dela. Pergunta o que quiser saber. Tá. Qual é o seu maior medo? Ser comum. A resposta veio sem hesitar. Não fazer diferença. Passar pela vida sem deixar marca nenhuma que importe. Ela assentiu devagar. O meu é ser invisível. As pessoas olhando direto através de mim como se eu fosse móvel. Sua irmã nunca te fez se sentir invisível. Minha irmã me fez sentir como dublê da vida dela. Sempre lá. Nunca protagonista. O sorriso da Clara foi afiado. Sua vez de me perguntar algo. O que você quer que nunca contou pra ninguém? A aventura. Algo espontâneo e possivelmente idiota e definitivamente memorável. Ela sorriu.
Acha que invadir o brunch da família da ex-noiva conta. Definitivamente idiota. Provavelmente memorável. Aventura ainda veremos. Conversamos por 3 horas. Sobre livros. Sobre viagens que nunca fizemos. Sobre o documentário que ela mencionou querer fazer sobre agricultura urbana. Sobre tudo menos a mulher cuja sombra pairava sobre a vida dos dois. Quando a Clara finalmente olhou o celular, soltou um assovio baixo. Nossa! 23 mensagens da minha querida irmã. Ela tá realmente perdendo a cabeça. O que ela tá dizendo? O de sempre. Que eu tô traindo ela. Que você tá me usando pra machucar ela. Não acredita que eu faria isso com a família. A expressão da Clara endureceu. Nada sobre como talvez ela tenha provocado isso. Algum arrependimento? Só um. Ela se levantou, jogando a bolsa no ombro. Que a gente não tenha percebido isso antes. Caminhando pros carros, a Clara parou de repente. Quase esqueci. Qual seu número de anel? Tirei o recibo da joalheria da carteira. O que esse valor comprar? Mas Clara, você não precisa. Ah, eu preciso sim. O sorriso dela foi diabólico. Domingo vai ser muito interessante. A semana que se seguiu foi diferente de tudo que já vivi. Não só porque minha vida inteira tinha implodido. Mas porque pela primeira vez em anos eu senti que estava realmente vivendo em vez de só cumprir tabela. A Clara e eu começamos a nos encontrar toda noite. Cafés, livrarias, até o museu de arte do centro que eu sugeri para mim as inúmeras vezes. Só para ser recusado porque era pretensioso demais. A Clara passou 2 horas lá comigo, genuinamente fascinada pela sessão contemporânea e fazendo observações que me fizeram ver obras que passei dezenas de vezes de um jeito totalmente novo. Sabe o que é engraçado? Ela disse na 4ª noite enquanto estávamos sentados na minha caminhonete na frente de uma lanchonete aberta até tarde. Eu sempre achei que você era esse cara sério, intenso que provavelmente não sabia se divertir. Era o que ela sempre dizia também. Ela estava errada. Você não é sério. Você é pensativo. Tem diferença. A Clara virou no banco para me encarar. Tipo hoje no jantar, quando você perguntou da garçonete sobre as aulas de fotografia dela. A maioria das pessoas só pediria comida e seguiria em frente. Ela tinha uma bolsa de câmera. Parecia que podia ser aluna. Exatamente. Você presta atenção nas coisas. Você se importa com as histórias das pessoas. Ela balançou a cabeça. Minha irmã sempre zoava isso de você. Chamava de enxerido. Eu vinha tendo vislumbres disso a semana toda. Comentários pequenos que a Clara deixava escapar sobre conversas com a irmã, momentos em que percebi o quanto minha ex vinha me minando pelas costas. Não só para Clara, mas aparentemente para a família toda. O que mais ela dizia? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber. A Clara hesitou. Você quer mesmo ouvir isso? Preciso. Ela suspirou, olhando para o estacionamento vazio. Ela reclamava que você era muito chato para ela. Dizia que você nunca queria fazer nada espontâneo ou emocionante. Que preferia ficar em casa lendo do que sair e realmente viver. Ela mencionou que toda vez que eu sugeria algo diferente, ela recusava. A trilha no verão passado. A aula de culinária. Aquele festival de jazz no centro. Ela contava pra gente que era você que não queria fazer essas coisas. A voz da Clara estava baixa. Tô começando a perceber que tem muita reescrita de história rolando. Na 5ª noite, a Clara apareceu no café com uma pasta manilha cheia de papéis. Que é tudo isso? Pesquisa. Ela espalhou o conteúdo na nossa mesa com um sorriso. Venho pensando naquela ideia de documentário que mencionei. A coisa da agricultura urbana. Bom, passei o dia pesquisando, e tem um movimento inteiro acontecendo bem aqui na cidade. Jardins no telhado. Hortas comunitárias. Pessoas transformando terrenos vazios em fontes de comida. Peguei um dos artigos impressos, olhando as fotos de bairros transformados. Isso é incrível. Olha essa foto de antes e depois. Né? E tem uma coisa. Tem esse cara, Jerome MC Colou, que tá liderando tudo. Ele transformou 3 terrenos abandonados na Zona Leste em fazendas que fornecem para restaurantes locais. Eu entrei em contato com ele hoje. Você entrou em contato? Tipo, você vai mesmo fazer esse documentário? A empolgação da Clara era contagiante. A gente vai fazer. Quer dizer, se você quiser ajudar. Você tem esse olho para detalhe, e realmente escuta quando as pessoas falam. Além do mais, você sabe muito mais do contexto histórico do que eu. A gente? Senti algo mudar no meu peito. Não só atração. Não só a emoção da rebelião contra a ex, algo mais profundo. Você quer fazer isso junto? Quero fazer muitas coisas junto. Ela esticou a mão por cima da mesa. Os dedos dela roçando nos meus. Começando por esse projeto, mas não parando aí. Na 6ª noite, ela me buscou no Honda Civic meio detonado dela. Música alta. Vidros abaixados apesar do frio de outubro. Pra onde a gente tá indo? Perguntei, colocando o cinto.
A aventura. Lembra? Eu disse que queria algo espontâneo. Terminamos num drive-in a 1 hora da cidade que eu nem sabia que ainda existia. O filme era algum filme de ação ridículo dos anos 80, mas a gente passou a maior parte conversando no escuro, dividindo um balde de pipoca cara de mais. Rindo dos buracos no roteiro. Posso te perguntar uma coisa? A Clara disse durante uma cena de perseguição de carro especialmente absurda. Manda. Quando você me ligou aquela primeira noite, você só queria dar o troco nela. Seja honesto. Pensei nisso. Pensei mesmo. Talvez em parte no começo. Mas, Clara, eu passei a semana inteira pensando nisso. Até antes daquele jantar, eu me pegava comparando vocês duas. Me perguntando por que as conversas com você sempre eram muito mais fáceis. Você nunca falou nada. Você era irmã dela, e eu devia estar apaixonado por ela. Virei para encarar a Clara na luz fraca da tela do cinema, mas acho que não estava. Acho que eu estava apaixonado pela ideia de estar estabilizado, de ter minha vida resolvida. Ela era conveniente. Conveniente. A Clara riu. Nossa, sonho de toda garota. Você sabe o que eu quis dizer. Ela estava lá. Disse sim quando eu pedi em casamento, e eu me convenci que isso bastava. Que faísca não importava tanto quanto compatibilidade. E agora eu tô sentado num carro com alguém que me faz querer fazer coisas espontâneas como dirigir 1 hora para ver filme ruim. Alguém que tem sonhos de verdade e corre atrás deles. Alguém que não me faz sentir que preciso pedir desculpa pelas coisas que acho interessantes. A Clara ficou quieta um momento. Só pra constar, eu nunca achei você conveniente. Eu achava você desperdiçado com ela. No sábado à tarde, fomos comprar anel. Não na joalheria chique onde eu comprei o original, mas numa lojinha vintage que a Clara achou online. A dona era uma senhora chamada Diana que claramente amava o negócio, mostrando peças e contando histórias sobre a origem delas. Essa é de 1943, ela disse, mostrando uma aliança simples de prata com uma esmeralda pequena. Anel de noivado originalmente, mas o casal decidiu que gostava da ideia de algo que já tinha vivido uma boa história de amor. A Clara colocou, e serviu perfeitamente. O que acha? O que eu achava era que vê-la com qualquer anel que eu escolhesse parecia mais certo do que o diamante elaborado que eu escolhi para outra pessoa jamais pareceu. Acho perfeito. Não é simples demais. Clara, você podia usar um anel de plástico de caixinha de cereal, e seria perfeito se significasse o que eu quero que isso signifique. Ela olhou para mim, e vi algo mudar na expressão dela. E o que você quer que signifique? Quero que signifique que isso não é só para provar algo para sua irmã. Quero que signifique que a gente tá começando algo genuíno. A Diana se afastou discretamente para nos dar privacidade. A gente tá louco? A Clara perguntou. Quer dizer, 1 semana atrás você estava noivo da minha irmã. Agora a gente tá comprando anéis e planejando documentários, e eu tô tendo sentimentos que provavelmente não devia ter tão rápido. Provavelmente. Peguei as mãos dela. Mas eu prefiro estar louco com alguém que se empolga com documentário de agricultura urbana do que são de espírito com alguém que achava meus interesses chatos. Então domingo. Domingo a gente mostra pra sua família que talvez pessoas chatas e sérias consigam encontrar algo bem extraordinário juntas. A Clara me beijou ali mesmo na loja vintage, e pareceu a coisa mais natural do mundo. A manhã de domingo chegou com aquele ar fresco de outono que deixa tudo mais nítido, mais definido. Mal dormi, não exatamente de nervoso, mas de expectativa. Hoje ia mudar tudo pra muita gente. A Clara tinha dormido lá no sábado à noite, e acordei com ela sentada na mesa da cozinha, já vestida, olhando o anel vintage no dedo. Arrependimentos? Perguntei, servindo o café. Terceiro e quarto pensamentos, ela admitiu. Mas não sobre a gente. Sobre o fallout nuclear que a gente tá prestes a criar. Sentei na frente dela. Me fala quem vai estar lá. A galera de sempre do domingo. Mãe. Pai. Minha irmã, óbvio. Tio Brad e tia Melanie geralmente aparecem perto do meio-dia. Às vezes o primo Liam traz os filhos. A Clara passou o dedo na borda da xícara de café. Vai estar lotado para esse show em particular. Como você acha que seus pais vão reagir? Essa é a parte complicada. Eles gostam de você. Sempre gostaram mais de você do que da maioria dos caras que ela levou para casa. Mas também vão ver isso como as filhas brigando por um homem, e a mãe especialmente odeia drama familiar. E seu tio? A expressão da Clara escureceu. O tio Brad sempre foi o favorito dela. Mimou ela pra caralho desde pequena. Ele vai ficar puto que alguém finalmente botou ela no lugar dela. Estiquei a mão por cima da mesa, pegando a dela. Você sabe que a gente não precisa fazer isso, né? Podia só deixar o noivado acabar quietinho. Começar a namorar normal sem todo esse teatro. Não. A voz da Clara foi firme. Tô cansada de ver ela tratar as pessoas como lixo e não ter consequência nenhuma. E sinceramente, tô cansada de ser a irmã boazinha que nunca balança o barco. Talvez esteja na hora de umas ondas. Fomos de carro separado para casa dos pais dela, cronometrando a chegada para o impacto máximo. A Clara entrou primeiro, ajudando a mãe a arrumar o brunch como fazia todo domingo.
Eu esperei 5 minutos, aí toquei a campainha. A senhora Yates atendeu, e o rosto dela mostrou confusão na hora. Oi, querido. Eu pensei, bem, isso não tá estranho? Na verdade, senhora Yates, eu tô exatamente onde devia estar. Ela me levou para a sala onde a família estava reunida. Minha ex-noiva estava no sofá do lado do tio Brad, e o rosto dela ficou branco quando me viu. O que você tá fazendo aqui? Ela exigiu saber. A Clara me convidou. Falei simplesmente, a Clara convidou ele. A senhora Yates repetiu devagar, olhando entre as filhas. Meninas, o que tá acontecendo? Foi quando a Clara apareceu da cozinha, limpando as mãos num pano de prato. Desculpa, mãe. Devia ter avisado que ia trazer alguém. O cômodo ficou em silêncio total. Todo o olho no lugar estava na mão esquerda da Clara, onde a esmeralda vintage pegava a luz da manhã que entrava pelas janelas. Que porra é essa? Minha ex levantou num pulo. Linguagem. O Sr. Yates avisou automaticamente, mas a atenção dele também estava fixa no anel. A Clara levantou a mão, admirando. Lindo, né? Achamos ontem numa lojinha vintage incrível. A dona disse que pertenceu a um casal que teve uma história de amor bem bonita. O tio Brad se levantou devagar. Clara, o que você tá fazendo? Tô apresentando o meu namorado para a família. A voz da Clara estava firme, mas eu vi o leve tremor nas mãos dela. Embora acho que a maioria de vocês já se conhece. Namorado? A senhora Yates parecia estar com dificuldade de processar as palavras, mas ele estava noivo também. Era a palavra-chave. Interrompi. Isso acabou segunda-feira passada. Minha ex-noiva virou para mim. Você não pode estar falando sério. Tá namorando a minha irmã? Minha irmã? Na verdade, a Clara disse, chegando mais perto de mim. Ele não tá só namorando comigo. Mostra o anel de novo, amor. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Dava para ouvir um alfinete cair naquele cômodo. O rosto do tio Brad estava ficando num tom alarmante de vermelho. Isso é doentio. Isso é absolutamente doentio. Você termina com uma irmã e imediatamente começa com a outra? Que tipo de homem faz isso? O tipo que sabe a diferença entre ser respeitado e ser tolerado. Respondi calmamente. O que isso quer dizer? Minha ex exigiu saber. A Clara riu, e não tinha humor nenhum naquilo. Ah, você quer mesmo ir por aí? Na frente de todo mundo? Clara, a senhora Yates disse nervosa. Talvez a gente devesse sentar e conversar sobre isso com calma. Não, mãe. A gente foi calmo por anos enquanto ela tratava as pessoas mal. Chega de calma. A Clara virou para encarar a irmã diretamente. Quer contar para eles o que você disse no jantar de segunda-feira à noite? Ou eu conto? Eu não sei do que você tá falando. Sério? Não lembra de sugerir que ele devia namorar comigo porque a gente é tão chato e sério que ia ser perfeito junto já que nenhum dos dois é emocionante o suficiente para alguém como você? O cômodo explodiu. O tio Brad começou a gritar sobre manipulação e traição. A senhora Yates exigia saber se isso era verdade. O primo Liam tentava acalmar todo mundo enquanto os filhos dele olhavam de olhos arregalados pro caos. Mas eu só observava o rosto da minha ex-noiva enquanto ela percebia que as próprias palavras dela estavam prestes a destruir ela na frente da família inteira. Eu estava brincando, ela disse sem força. Estava? Perguntei. Por que a Clara vem me contando sobre várias das suas brincadeiras ao longo dos anos? Sobre como eu sou muito chato, muito sério, muito interessado em coisas que não importam. Sobre como eu nunca quero fazer nada emocionante, mesmo que você recusasse toda a sugestão que eu fazia. Isso não. É exatamente verdade, a Clara cortou. Eu te ouvi falando mal dele por 3 anos. Reclamando dos interesses dele, zoando o emprego dele, agindo como se estivesse fazendo um favor para ele ficando com ele. Bom, adivinha só? Ele encontrou alguém que realmente valoriza essas coisas. O tio Brad deu um passo à frente. Isso é manipulação emocional, puro e simples. Vocês dois são doentes por fazer isso com ela. Tio Brad, a voz da Clara tinha ficado perigosamente baixa. Com todo respeito, você passou 30 anos passando a mão na cabeça do pior comportamento dela. Talvez esteja na hora de alguém nessa família cobrar ela. A senhora Yates afundou na poltrona. Não acredito que isso tá acontecendo. Na minha sala, num domingo, o Sr. Yates, que tinha ficado calado o tempo todo, finalmente falou. A questão é, o que acontece agora? Por que essa família não sobrevive a esse tipo de divisão? Olhei em volta para todas essas pessoas que eu achava que seriam meus sogros, pessoas com quem dividi feriados, e percebi que só senti alívio por nunca mais precisar fingir que me sentia à vontade com a disfunção deles. O que acontece agora, falei, é que a Clara e eu vamos embora, e vocês decidem como querem lidar com isso entre vocês. Mas quero que todo mundo lembre que isso começou com a filha de vocês sugerindo que eu namorasse outra pessoa, porque ela me achava inadequado demais. A Clara pegou o meu braço. A gente terminou aqui. Quando íamos para a porta, a voz da minha ex-noiva nos seguiu, alta e desesperada. Isso é insano. Vocês não podem simplesmente roubar minha irmã.
Não podem simplesmente me substituir como se eu nunca tivesse importado. Parei na porta, virando uma última vez. Eu não tô te substituindo. Tô fazendo upgrade. Ficamos sentados no carro da Clara por um minuto inteiro depois de sair da casa, os dois processando o que acabou de acontecer. Pela janela da sala a gente via a família ainda em discussão acalorada, o tio Brad gesticulando loucamente enquanto a senhora Yates segurava a cabeça com as mãos. Bom, a Clara disse finalmente. Foi exatamente tão terrível quanto eu esperava. Arrependimentos? Ela virou para me olhar, e o sorriso dela foi feroz. Tá brincando? Essa foi a conversa mais honesta que essa família teve em décadas. Meu celular começou a vibrar na hora. Mensagem atrás de mensagem da minha ex, cada uma mais desesperada que a anterior. Isso é loucura. Você tá cometendo um erro enorme. Ela só tá te usando pra me machucar. A gente pode resolver isso. Não joga fora 3 anos por vingança. Mostrei as mensagens pra Clara. Ela leu, balançando a cabeça. Repara como é tudo sobre ela. Nenhum pedido de desculpa pelo que ela disse. Nenhum reconhecimento que talvez ela tenha causado isso. A Clara jogou o meu celular de volta pra mim. Isso te diz tudo o que você precisa saber. E agora? Sua família provavelmente vai tomar partido. Vai ter drama por meses. Que tomem partido. A Clara ligou o carro. Tô cansada de gerenciar as emoções dos outros. Pela primeira vez na vida, tô fazendo algo porque me faz feliz, não porque mantém a paz. Fomos pro lago, achamos um lugar quieto para relaxar. A Clara tirou os sapatos e dobrou a calça, entrando na água rasa enquanto eu sentava no pier. Sabe o que é engraçado? Ela gritou por cima do ombro. Todos esses anos, ela zoava a gente por ser chato e sério. Mas a gente acabou de fazer a coisa mais dramática que essa família viu desde o divórcio do tio Brad. Talvez pessoas chatas só guardem todo o caos para um momento espetacular. A Clara riu, jogando água em mim. É isso que isso é? Nosso momento espetacular? Espero que não. Espero que seja só o começo. Ela voltou pro pier, sentando do meu lado com os pés ainda na água. Meu celular também tá explodindo. 3 chamadas perdidas da mãe, 2 da tia Melanie, e ela checou as mensagens. Ah, essa é boa. O tio Brad quer se encontrar comigo amanhã para discutir minhas escolhas ruins. Você vai? Nem fodendo. Eu tenho 26 anos. Não preciso da permissão dele para namorar alguém. A Clara olhou pro anel no dedo. Além do mais, eu tenho coisas melhores para fazer, tipo começar um documentário sobre agricultura urbana com meu noivo. Noivo. Meu coração fez algo complicado no peito. Rápido demais. A confiança da Clara vacilou um pouco. Não, na verdade lento demais. Peguei a mão dela, o polegar passando pelo anel vintage. Passei 3 anos com alguém que me fez sentir que precisava pedir desculpa por existir. Uma semana com você me fez lembrar quem eu realmente sou. E quem é esse? Alguém que presta atenção nas coisas. Alguém que se importa com história e fazer conexões com pessoas. Alguém que quer construir algo que importe em vez de só cumprir tabela. Encontrei os olhos dela. Alguém que merece estar com uma pessoa que vê essas qualidades como vantagens, não defeitos. A Clara ficou quieta um momento. Sabe, quando ela sugeriu que você devia namorar comigo. Acho que ela estava tentando ser cruel com os dois. Como se a gente fosse tão indesejável que merecíamos um ao outro. A piada pegou nela. A gente merece sim um ao outro. Só não do jeito que ela quis dizer. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez era ligação, não mensagem. Olhei a tela e mostrei para Clara. Sua irmã de novo. Atende. Clara, atende. Tá na hora de acabar com isso. Aceitei a ligação. O que você quer? Quero falar com a Clara. A voz da minha ex estava tensa como se tivesse chorado. Ela tá bem aqui. Coloquei no viva voz. Clara, por favor. Você tem que saber que isso é loucura. Ele só tá te usando pra se vingar de mim. Oi, mana. A voz da Clara estava assustadoramente calma. Tá tendo um bom domingo? Não faz isso. Não joga fora nossa relação por causa de um cara que claramente tá tendo um surto. Nossa relação? A Clara riu. Que relação? Aquela em que você passa os jantares de família fazendo piada de como eu sou chata? Em que você menospreza tudo que eu gosto como esquisito ou pretensioso? Em que age como se eu devesse ser grata pela sua atenção sobrando? Isso não. É exatamente isso. E sabe de uma coisa? Você estava certa sobre uma coisa. A gente é perfeito junto. Só não pelos motivos que você achou. Clara, por favor. Eu tô implorando. Guarda isso. Você teve 3 anos para tratar ele com respeito. E em vez disso, passou eles fazendo ele se sentir pequeno. Você teve 26 anos para ser uma irmã decente para mim. E em vez disso, me fez me sentir invisível. Isso não tá acontecendo com você. Isso tá acontecendo por causa de você. Mas a família?
A família vai se ajustar. E se não ajustar, é escolha deles. A Clara me olhou, e eu vi só certeza na expressão dela. Tô cansada de me fazer menor para caber no seu ego. Você vai se arrepender disso. Talvez. Mas eu ia me arrepender mais de ter ficado calada. A Clara esticou a mão e encerrou a ligação. Ficamos num silêncio confortável, vendo o sol começar a se pôr na água. Meu celular vibrou mais algumas vezes, mas desliguei sem olhar. Então, a Clara disse depois de um tempo, documentário amanhã? Documentário amanhã. O Jerome tá esperando a gente na fazenda SID às 10. E depois disso? Depois disso, a gente descobre como planejar um casamento que não inclua metade da sua família. Clara Grant. Conheço uma dona de joalheria vintage que talvez tenha umas ideias sobre cerimônias pequenas com boas histórias. Perfeito. 6 meses depois, o documentário Raízes no Concreto estreou num cinema pequeno no centro da cidade. Lotado. Jerome MC Colou veio, trouxe metade da equipe da horta urbana, e até a prefeitura mandou um representante que ficou de boca aberta vendo o próprio bairro aparecer na tela grande. A Clara e eu sentamos na última fileira, de mãos dadas, vendo os créditos subirem com nossos nomes lado a lado. Direção e roteiro, em Clara Grant. Pesquisa histórica e produção, em Nathan Grant. Nathan Grant. Eu tinha mudado o sobrenome oficialmente 2 semanas depois do casamento civil, só nós dois, a Diana da joalheria vintage como testemunha e um juiz de paz que chorou quando a Clara contou a história do anel de 1943. Quando as luzes acenderam, o público aplaudiu de pé. Alguém gritou mais um, e a gente riu, porque já tínhamos começado o segundo filme. Na saída, uma repórter da TV local nos parou. Vocês formam uma dupla e tanto. Como começou essa parceria? A Clara olhou para mim, sorriu aquele sorriso que ainda me desmonta e respondeu sem hesitar. Começou com uma piada de mau gosto numa noite de chicken parmesa. A piada pegou na pessoa errada e acabou dando no casal certo. A repórter riu, achou que era brincadeira. A gente não corrigiu. Naquela mesma noite, em casa, nossa casa, um apartamento loft cheio de plantas que a gente mesmo cultiva na varanda, abrimos uma garrafa de espumante barato e brindamos no sofá. Tô pensando em mandar o link do documentário para minha irmã, a Clara disse de repente, girando a aliança no dedo. Sem texto. Só o link. Eu levantei a sobrancelha. Quer mesmo reacender a fogueira? Ela deu de ombros, aquele olhar travesso que eu amo. Não é fogueira. É só em deixar ela saber que, quando ela disse que a gente era chato e sério demais pra alguém como ela tava certa sobre uma coisa, a gente é sério. Sério pra caralho sobre construir uma vida que presta. Deixei o copo na mesa, puxei ela pro meu colo. Manda o link. E coloca no texto, obrigado pela sugestão, mana. Funcionou melhor do que você imaginava. Ela riu alto, aquele riso livre que eu nunca ouvi na outra irmã, digitou a mensagem e apertou enviar. 3 minutos depois, o WhatsApp dela mostrou visualizado. Nenhuma resposta. A gente esperou mais 30 segundos, deu de ombros e desligou os celulares. No ano seguinte, o documentário ganhou o prêmio de melhor curta nacional num festival em São Paulo. Na plateia, Jerome, Diana, alguns amigos da horta e, surpresa, a mãe da Clara, sentada na última fileira, chorando baixinho durante toda a exibição. Depois da sessão, ela veio até nós, hesitante. Eu vim só pra ver o trabalho da minha filha e das minhas filhas, na verdade. Uma fez o filme, a outra me ensinou a lição mais dura da minha vida. Abraçou a Clara primeiro, depois me abraçou com força. Vocês dois são a melhor coisa que já aconteceu com ela, e, de um jeito torto, comigo também. A ex. Nunca respondeu a mensagem. Dizem que mudou de cidade, cortou contato com quase todo mundo da família e agora posta fotos em resorts caros com um cara que parece cópia do catálogo. Nenhuma legenda menciona a gente. Nenhuma legenda precisa. Porque toda vez que alguém pergunta como a gente se conheceu, a Clara responde a mesma coisa, sem perder o sorriso. Minha irmã tentou ser cruel, e acabou sendo a melhor cupido da história. E a gente ri, brinda, volta pra casa, rega as plantas na varanda e continua filmando o próximo capítulo. Às vezes, as piores piadas têm os finais mais felizes.